Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor, com muito carinho. Logo que adentramos aqui a casa, já encontramos o ambiente preparado pelos irmãos da espiritualidade, né? E boa noite também aos nossos irmãos que nos assistem via internet. Um caloroso abraço a todos. Então, queridos irmãos, vamos falar um pouco das atividades da nossa casa. Eu sei que todos já têm conhecimento, mas a gente está sempre renovando essas informações, né? A casa mantém palestra todos os dias, com exceção às sextas-feiras, né? Segunda, terça e quinta-feira às 20 horas, quarta-feira às 14, sábado às 17, domingo às 10. E no domingo também tem a evangelização infantil. Enquanto os adultos assistem a palestra, os nossos pequeninos ficam numa sala e recebendo também ensinamentos da doutrina, né, por pessoas apropriadas para isso. A casa mantém um trabalho social e ela distribui todo segundo sábado de cada mês 60 cestas básicas. E a gente sempre pede para quem puder cooperar com alguma coisa, alimento não perecível, né, será muito bem aproveitado para esses nossos irmãos que ainda necessitam de auxílio, de alimentação. A cada 15 dias, aos sábados, a casa faz a distribuição de lanches para moradores de rua. Esses nossos irmãos que ficam nas imediações, debaixo de pontes, aí talvez na Cruzeiro do Sul e as proximidades. Bom, então vamos se preparar para que possamos assistir à palestra, né? Vamos fechando os nossos olhos físicos para que possamos nos concentrar melhor, elevando os pensamentos a Deus. Vamos sentindo a presença do Mestre Jesus no meio de nós. Jesus amado, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Que possamos, Jesus, estar bastante atento para a palestra de hoje, que possamos aprender e colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecemos os nossos irmãos da espiritualidade que permanecem aqui conosco. Agradecemos a presença dos nossos irmãos que vêm também à procura de auxílio, esses irmãos desencarnados, dependentes químicos, que partiram daqui ainda com esses laços de vícios. Assim, querido Mestre, agora mais preparado, mais tranquilos e serenos, te pedimos a permissão para iniciar a palestra de hoje. Graças a Deus. Vamos retornando a este ambiente, abrindo os nossos olhos e vamos prestar bastante atenção na nossa companheira Kátia, que fará a palestra por todos nós. O tema é a afirmação esclarecedora do livro Fonte Viva. A quem tiver celular, por gentileza, se puderem desligar para a gente ficar mais atento na palestra. Obrigado a todos. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva, nos fortaleça e nos estimule a reflexão, né? Favorecendo aí a nossa reflexão. O tema de hoje é do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, Espírito Emmanuel. É a lição 36, quem quiser ler, afirmação esclarecedora. E Emmanuel comenta aqui uma passagem do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40, em que Jesus, segundo João, teria dito: e não quereis vir a mim para terdes vida. Para completar um pouquinho aqui, é importante a gente saber em que contexto Jesus coloca isso, em que momento, né, do seu messianato. E a gente indo ao Evangelho de João, no momento em que ele começa a falar sobre a identidade dele com Deus. Quando ele coloca que o Pai obra e ele também
né? E que ele age dentro da lei divina, que ele e o Pai são um a partir do momento da identidade e do exercício que ele faz da lei divina. Então, como ele cumpre a lei divina na sua totalidade, ele se confunde ou se aproxima ou se torna semelhante a Deus, né, que é o Pai. E ele completa esse versículo 40, até para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento do que diz Jesus, para daí partirmos para o entendimento. Então ele diz o seguinte: e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Esses 3 versículos nos dão uma diretriz muito clara do que Jesus quer nos dizer. Ele nos coloca o seguinte: nós dizemos que amamos a Deus, mas não temos o amor de Deus em nós. Por isso não adianta recorrer a Ele para ter vida. Porque, na verdade, a nossa vida, aquilo que nós chamamos de vida eterna, né, ela só se concretiza a partir do momento em que nós agimos como seres imortais. E aí a coisa começa a ficar muito interessante. Porque quando nós agimos como seres temporais, como pessoas que estão encarnadas e que esquecem que são eternos, ou eu prefiro a palavra imortais, porque eternitude dá sempre a impressão de não ser criado. E quando se fala em eterno, se nós formos nos apegarmos ao significado das palavras, eterno é só Deus, né? Para algumas pessoas falam assim: não, nós somos eternos a partir da criação. Sim, mas nós fomos criados. Então, na verdade, nós somos imortais. É que costuma-se muito, somos eternos, mas é importante a gente conhecer um pouquinho a diferença entre os dois significados, para não acharmos que somos como Deus. Porque Jesus não diz que é Deus, ele diz que se aproxima do Pai pelo cumprimento da lei. Por cumprir, por fazer a vontade de Deus, né? E nós, na verdade, nos sabemos imortais, mas agimos no nosso dia a dia de forma temporal, ou de forma como se essa vida fosse só aqui. Né? E que a hora que morresse vai acabar tudo, porque nós temos uma pressa de realizar as coisas que é assustadora. Né? E seres imortais têm todo o tempo do mundo. Aliás, não só do mundo, todo o tempo do universo. Né? Porque se nós pensarmos no tempo do mundo, nós estamos nos referindo apenas ao planeta Terra, e como diz Jesus, na casa do Pai há muitas moradas, condizentes ao nível evolutivo de cada um. E o tempo, como nós entendemos aqui na Terra, é uma convenção. Na verdade, o tempo não existe no plano espiritual ou para o espírito da mesma forma que na matéria. Aí vocês vão falar assim para mim: como você sabe disso? É simples. Quantas vezes nós damos uma cochiladinha de 2 segundos e temos um sonho, não é assim? Com começo, meio e fim, acontecimento, briga, discussão, felicidade, festa, como se tivesse sonhado a noite inteira. Não é? Todo mundo já passou por essa experiência. Aí vocês vão me dizer que foram 2 minutos? O tempo é ou não é uma convenção? O tempo da matéria é completamente diferente do tempo do espírito. Porque as dimensões e as relações de espaço e tempo mudam de acordo com a dimensão em que nós estamos inseridos. Por isso, é estranho essa nossa pressa, sabendo que somos seres imortais. Porque nessa pressa de realizações, nós acabamos não tendo vida. Porque nós vivemos projetando um futuro material e um futuro imediato. Nós não vivemos prestando atenção no que acontece no nosso dia a dia e nos aprendizados que nós podemos tirar do dia a dia. Nós ficamos tão preocupados com o que vai acontecer conosco daqui 10 anos, que nós deixamos de prestar atenção no que acontece todo dia e perdemos grandes oportunidades de sermos úteis e grandes oportunidades de aprendizado. E aí, quando chega daqui 10 anos, a gente fala assim: o tempo passou correndo, eu não notei, e eu não consegui realizar o que eu queria. Não é assim?
Será que se nós tivéssemos nos preocupado em observar o andamento do dia a dia, nós não realizaríamos mais coisas? Porque o nosso dia a dia nos dá sinais. Né? É aquele esquema de saber ler sinal. Não é? Antes de nós ficarmos doentes, infartarmos, termos AVC, o que quer que seja, o corpo vai avisando. E a gente vai fazendo o quê? Eu tenho uma meta, então o meu corpo que se vire porque eu tenho uma meta. E aí a gente não chega à meta porque o corpo não se vira. Aliás, o corpo se vira. Ele toma uma providência, né, e interrompe o nosso planejamento. Porque, na verdade, esta vida que nós estamos tendo não é a vida de que fala Jesus. Quando ele fala aqui, né, segundo João, eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Por quê? Qual é o amor de Deus? Qual é a vida? Qual é a glória de que fala Jesus? E o que é o amor de Deus? Porque essa vida de que nos fala Jesus durante todo a sua vida de encarnado aqui entre nós, durante todos os ensinamentos, segundo todos os evangelistas, essa vida de que fala Jesus é a vida do Espírito. Que essa é a verdadeira vida. Na matéria nós temos existências. Vocês vão falar assim, outra discussão semântica, né? Mais ou menos. A vida é uma única, que alterna etapas, como é a nossa vida material. Nós não temos a infância, a juventude, a adolescência, a idade madura, né? Se cuidarmos direito do corpo, vamos chegar aí, segundo a ciência, temos um corpinho para viver 120 anos. Não adianta fazer careta, porque há essa possibilidade. Temos aí a possibilidade de viver 120 anos. Claro que se perguntar, nenhum de nós quer. Isso já é um problema seríssimo. Olha que absurdo. Nós queremos viver, mas a hora que nós falamos que podemos viver 120 anos, a gente fala assim, não quero, não preciso de tanto. Será? Se nós tivéssemos agora, neste momento, entrasse alguém aqui e falasse assim, olha, estou aqui para comunicar a todos que quem quiser desencarnar pode fazer fila na porta que está indo embora. Ninguém vai. Mas a hora que fala que pode viver 120 anos, ninguém quer. Vocês percebem que coisa, desculpa a terminologia, mas é louca, né? Isso é completamente sem senso. Não é nem questão de bom senso ou mal, não tem senso, porque não tem lógica. Porque nós somos seres imortais. Então a nossa vida é para todo o sempre. Esta fase na matéria ela é temporal e ela tem o objetivo de nos levar a avançar no nosso processo evolutivo de uma forma a comprovar o aprendizado. Se nós pararmos para pensar, é uma forma mais suave. Por quê? Porque graças ao processo encarnatório, nós esquecemos o que nós fizemos no passado. Então, as coisas que nós fizemos em conjunto, seja do grupo aqui, seja em qualquer grupo, e o nosso passado para estarmos tendo a vida que temos hoje, com certeza não foi dos mais recomendáveis. Mas o futuro pode ser muito recomendável se nós começarmos a observar os sinais e atentarmos à vida, ao dia a dia da vida. Ora, se nós lembrarmos de tudo que nós fizemos no passado, como nós vamos conseguir nos relacionar com as pessoas e restabelecer o equilíbrio nos relacionamentos? Fica muito mais difícil. Claro, se eu lembrar que fulano gostava de mim, fica muito fácil, claro. Mas vamos começar a lembrar daquelas pessoas que nós prejudicamos, que nos prejudicaram e que fazem parte do nosso dia a dia. É desse amor que fala Jesus quando ele fala do amor de Deus. É o amor que dá todas as oportunidades de entendimento. Nós costumamos dar ao outro as oportunidades de entendimento? Quando Jesus fala, então, que ele não tem a glória dos homens, que ele não precisa disso, é porque o que nós chamamos de glória é homenagem sem uma ação efetiva na transformação. Por isso, quando fala aqui, Emmanuel, a afirmação esclarecedora, ele está falando exatamente de que recado Jesus nos passa, o que ele vem esclarecer a respeito de como é a nossa atitude.
ou, desculpa, de como deveria ser a nossa atitude. A nossa atitude deveria ser condizente com a lei divina e com o amor de Deus. O amor que Deus tem por nós e que nós deveríamos multiplicar, reproduzir e transformar em automatismos o nosso comportamento diário. Obrigada, Sandra. Quando nós pensamos... Vocês são servidos? Obrigada. Quando nós pensamos que no nosso dia a dia nós amamos as pessoas enquanto nos é conveniente, enquanto as relações nos causam algum tipo ou de vantagem, ou de prazer, ou de alegria, porque, na verdade, quando se fala de vantagem, é tudo, não é só vantagem financeira. Existem vantagem emocional, existem vários tipos de vantagem. Essa história de que tudo tem um preço, tem sim. Né? O esquema é que preço nós estamos dispostos a pagar pelas situações. Esse não é o amor de que nos fala Jesus. Porque esse é o amor com um objetivo. É o amor que espera uma retribuição. Não é o amor desinteressado. Então, aí começa toda uma visão de que nós temos que começar a perceber os sentimentos que nós temos, para onde eles nos levam. Eles nos aproximam de Jesus ou eles nos afastam dessa plenitude espiritual, dessa paz que nós tanto buscamos. Nós investimos na paz dos nossos relacionamentos ou nós investimos na dissensão, na briga? Não é? Porque quando nós falamos que tudo tem um preço e que nós sempre vamos ter que ter algum retorno daquilo que fazemos, claro que nós estamos pensando nos retornos positivos, não é isso? Ninguém está pensando nos negativos. Mas tem os dois. Tem os retornos agradáveis e os desagradáveis. Com qual nós deveríamos aprender mais? Com os desagradáveis. Porque são eles que nos alertam o descumprimento da lei divina, o descumprimento da lei do amor. Ou o quanto nós nos afastamos da nossa meta, que é nos tornarmos perfeitos quanto possíveis. Nós somos seres perfectíveis. Perfeição absoluta apenas de Deus. Então nós somos seres imortais que tendem à perfeição. E no nosso comportamento, e isso nós sabemos, e no nosso comportamento diário, nós acabamos agindo como seres temporais que têm pressa e que não estão preocupados com a perfeição, estão preocupados com o lucro do dia a dia. Aí fala assim, não, mas a sociedade é competitiva, eu preciso de dinheiro para viver. Mas a qualquer preço? A sociedade é competitiva ou nós somos competitivos? A competição nos afasta do amor. A competição nos afasta da vida eterna. A competição nos afasta do nosso sentido de imortalidade. Porque nós passamos a lutar, e a palavra é lutar, guerrear, na verdade, por coisas do dia a dia contra o nosso próximo. E aí nós queremos amor, paz, harmonia, tranquilidade, mas transformamos a nossa vida numa guerra, numa batalha constante para conquistar bens materiais. E aí, um belo dia, nós descobrimos que o que conquistamos não é aquilo que nós almejávamos, porque nós sempre queremos muito mais. Então nós ficamos frustrados, insatisfeitos, nos sentimos incompetentes. Os nossos relacionamentos estão prejudicados, fragilizados, nós estamos financeiramente dependentes, emocionalmente quebrados, não é mais ou menos assim? A gente vê isso na sociedade no dia a dia. E fala assim, o que eu fiz da minha vida? Eu projetei tanto o meu futuro. Sim, mas eu esqueci de viver o meu presente. Eu esqueci de viver aquilo que eu sou em essência. E me preocupei com uma batalha para conseguir coisas que eu não vou levar comigo. E que, se bobear, não vou nem usufruir nessa existência, porque eu destruí o meu organismo, eu destruí a minha vida física para conquistar bens que vão ficar. Então, quem é competitivo, quem é consumista? É a sociedade ou somos nós individualmente? Essa reflexão é que Jesus nos pede. Porque quando ele fala, não quereis vir a mim para terdes vida, ou seja, será que nós queremos estar com Jesus? Porque para termos a vida de que Jesus fala, para estarmos com ele, nós temos que abrir mão de algumas coisas.
Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Dá para viver nessa sociedade sem ser competitivo? Dá. Dá para cada um buscar seu espaço sem prejudicar o outro. Porque essa história de que eu sou competitivo e não prejudico ninguém não existe. Me desculpem, né? Porque se alguém ganha, alguém perde. E na batalha para ganhar, eu ultrapasso, eu bato, não é assim na Fórmula 1? Eu bato no carro do outro, né? No futebol, dá carrinho. Ah, não, mas o cara foi expulso. E daí? Ele ganhou o jogo. Vamos trazer essas coisas para a nossa vida individual. O que o esporte nos mostra é como nós agimos no nosso dia a dia. Ah, não, o juiz tirou um gol válido. Tá bom, e quantas vezes nós tiramos o que é válido do outro porque nós estamos precisando daquilo? Não é a sociedade, não estou dizendo nós individualmente, estou falando do mundo em que estamos inseridos. Ora, se no mundo acontece isso, é porque há uma autorização para que isso aconteça. E essa autorização vem do nosso comportamento individual, que muitas vezes é um comportamento de omissão. Não é um comportamento de atividade contrário a esse tipo de coisas. Porque se nós não concordamos com essas coisas, nós temos que nos posicionar de forma clara. E aí nós vamos estar investindo nessa vida de que fala Jesus. Nesse amor de que fala Jesus. Porque nós vamos estar trabalhando pela transformação da sociedade através do entendimento da frugalidade, da futilidade dos bens materiais. Nós precisamos, sim, dos bens materiais, nós precisamos de dinheiro, nós devemos almejar uma melhor condição de vida. Ninguém é contrário à evolução, ao crescimento material, a termos bens. Todo mundo pode querer trocar de carro, de casa, ter uma casa em cada canto, tem todo o direito. O ponto é, o que eu faço para conseguir isso? O ter não é o problema é o caminho que nós usamos para chegar lá. Se nesse caminho eu prejudico as pessoas, eu tiro o cargo do outro, eu me comporto de uma forma a tirar todo mundo do meu caminho, porque eu sou competitivo, quando eu chegar lá na frente, eu realmente não vou estar feliz com aquilo que eu consegui. Porque eu vou descobrir, né? Que aquela frase horrível para muita gente, que o dinheiro não traz felicidade, por mais que você ache que manda buscar, né? Você vai descobrir que ter todos os bens do mundo não lhe dá paz de consciência, tranquilidade, sono tranquilo. Muitas pessoas que conseguiram muito dinheiro dormem à base de remédio, têm depressão. É que nós olhamos a vida glamurosa de quem é muito rico e achamos um luxo, não é? Mas que delícia, cada dia está onde quer. Será? Tem interesses por trás de tudo. Meus amores, voltamos à frase, tudo tem um preço. Agora, o preço que nós pagamos nos dá felicidade? Se der, tudo bem, cada um está agindo de acordo com a sua consciência. Agora, se eu sentir que existe um vazio dentro de mim, se eu sinto que me falta alguma coisa, significa que eu não estou feliz, não é assim? E quanto maior o vazio, menos feliz eu estou. E aí nós começamos a entender as doenças da atualidade. E o grande uso de remédios tarja preta, de drogas as mais variadas, porque graças ao avanço tecnológico, ao avanço da medicina, o número de drogas hoje é impossível da gente saber. Né? Ninguém consegue ficar atualizado sobre tudo que existe de droga no mundo da atualidade. Por quê? Porque essa batalha do dia a dia que as pessoas têm, essa competição, não está gerando a vida. E não está permitindo que se viva plenamente a existência que estamos tendo. Porque nós perdemos oportunidades de relacionamento, de congraçamento, porque nós estamos preocupados em tudo aquilo que nos leve à nossa meta de ganharmos dinheiro. E aí nós deixamos de ter amizade simplesmente pela amizade. Nós só temos amizade com quem pode fazer parte do nosso networking. Quem lá na frente pode, de alguma forma, servir para me ajudar a melhorar de vida. Quando nós começamos a entender isso, nós vamos perceber
que existe uma coisa que chama aprimoramento próprio e que exige de nós a vontade de nos aprimorarmos. Mas essa vontade não é só desejo. Ah, eu quero. Não, né? Quando se fala dessa vontade de aprimoramento, é a vontade efetiva que conduz à ação. Então, eu vou agir em busca daquilo que é minha meta. E a nossa meta é sermos perfeitos quanto possíveis. E aí nós vamos começar a perceber que se nós investirmos na nossa vida como seres espirituais vivendo na matéria, a nossa vida na matéria fica mais tranquila. Porque o nosso foco de atenção começa a ser maior do que ganhar dinheiro. E começa a envolver o bem-estar do outro. Nós começamos a perceber que se o outro está feliz, está bem, está tranquilo, isso faz com que nós também nos sintamos mais tranquilos, mais aconchegados. Que se o outro estiver calmo, ele vai ter paciência de conversar comigo e ouvir os meus problemas. Enquanto que se eu estiver irritando o outro com o meu comportamento, eu não vou ter quem me escute na hora que eu precisar. Quando se fala de aprimoramento, de vontade, né, tem um ditadinho que eu gosto muito, apesar de não acreditar no inferno, né, que de boa vontade o inferno está cheio. E é complicado, porque está mesmo, porque a boa vontade não nos leva a melhorar, nos leva a nos mantermos onde estamos. Ah, eu tenho boa vontade. Mas qual é a minha ação? Hoje, né, principalmente no movimento voluntário, se fala muito sobre isso. O voluntário, seja no meio do espírita, em qualquer atividade que exija trabalho voluntário, só a boa vontade dessa pessoa não serve mais. Ela tem que ter disciplina, ela tem que ter responsabilidade, ou seja, tem que começar a ter uma série de outras coisas, porque tem que ser comprometido com a causa. Nas empresas, falando de administração, ser um funcionário de boa vontade está resolvendo alguma coisa para alguém ascender profissionalmente? Não. Ele tem que ser participativo, colaborativo, proativo. E nós somos, de um modo geral, com a vida, reativos. A vida joga para lá, a gente vai para lá. A vida joga para cá, a gente vai para cá. E em qualquer uma das posições, nós estamos reclamando que as coisas não vão bem. Mas o que nós estamos fazendo de forma efetiva para que elas mudem? Quando se fala, então, da vontade, é a ação efetiva na busca de um objetivo maior, que é a plenitude do ser espiritual, que é a consciência, que se resume em consciência tranquila, paz de espírito, falta de vazio interior. Nós nos sentirmos plenos de tranquilidade, de amor, todo mundo já teve momentos de se sentir pleno de emoção positiva. Não teve? Que a gente chora de felicidade, se emociona pelo carinho que recebe. Olha, isso não tem preço. E é tão bom, porque a gente não busca, então, multiplicar esses momentos. Porque aí nós vamos estar agindo na busca da vida. Nós vamos estar cumprindo o amor de Deus em nós. Porque Deus, quando nos criou, Ele nos deu a vida e as oportunidades de reajustamento com a sua lei. Ele previu, quando Ele nos criou, que nós iríamos descumprir a lei para podermos aprender a vantagem de cumprir. Porque se nós fôssemos criados bons e absolutos, que aprendizado nós teríamos? Que valorização nós daríamos às nossas conquistas? Nenhuma. Eu sempre brinco com isso, não sei se eu já fiz essa brincadeira aqui. Todo mundo quer uma Ferrari. Não quer? Hoje até está na moda a Ferrari amarela, né? Então vamos imaginar uma Ferrari verde bandeira, de banco branco de bolinha amarela. Aí eu chego para vocês, sorteio, dou a chave assim, falo assim, olha, a tua Ferrari está aqui lá na porta. Aí vai sair, vai falar o quê do carro? Não tinha uma outra corzinha para você me mandar? De repente até melhor uma Ferrari branca, né? Não sei se existe isso, mas vocês percebem? Tudo que nos é dado vai ter defeito. Não é exatamente aquilo que a gente compraria. Pode ser até muito mais caro, materialmente falando, do que nós compraríamos, mas não tem o mesmo valor. Porque não foi sonhado, não foi pensado, não foi experimentado, não foi ajeitado para nós. E Deus, sabendo disso, porque claro que Ele sabe, Ele deu
as oportunidades para nós evoluirmos. Então, para o espírito, como o tempo da matéria é diferente do tempo do espírito, né? Já concordamos com isso, o espírito não se mede em idade. Então não tem espírito velho, espírito novo, espírito criança, espírito bebê, isso não existe. Se mede o espírito pela sua evolução moral. Alguns evoluem mais rapidamente, cumprindo, buscando a vida, buscando se aproximar do amor de Deus. Outros resolvem se distrair pelo caminho e aproveitar as vantagens que a matéria nos dá. Não é errado. Não existe certo ou errado na lei divina, porque tudo no final se transforma em evolução. Então, quando nós damos aí as nossas desviadas do caminho, e de repente, né, não quero ser competitivo, mas tem horas que é impossível, né? Vou fechar a figura no trânsito mesmo, porque eu estava na frente. Não é assim? Isso é competição. Não adianta eu ficar com peso na consciência e me martirizando porque eu fiz isso. Eu tenho que lembrar das outras vezes em que eu consegui não fazer isso. Ou seja, eu tive a vontade, eu consegui não fazer. Eu consegui ter a ação efetiva na transformação. Mas o comportamento ainda não foi automatizado. O nosso comportamento automatizado ainda é o de levar vantagem, mais ou menos, mas ainda é. Por quê? Nós até pensamos em não revidar, até que algo dentro de nós grita, esperneia, se chacoalha, fica que nem aqueles palhacinhos pulando na nossa frente, fala assim, larga a mão de ser bobo, vai lá e vai a desfoga. E nós vamos. E vamos receber o troco disso. Se nós tivéssemos seguido a primeira intuição, né, nós teríamos ficado quietos no nosso canto. Mas o nosso orgulho não permite. Porque é ele que precisa ser trabalhado. Porque essa forma como nós olhamos a vida de forma imediatista está ligada a 3 pontos fundamentais da nossa personalidade. O orgulho, o egoísmo e a vaidade. Claro que sem um mínimo de orgulho nós não evoluímos. Sem um mínimo de ambição, nós não vamos querer ser espíritos melhores. Sem a vaidade, nós vamos andar mulambentos, desleixados, sujos, sem a vaidade nos ajuda a estarmos arrumadinhos, bonitinhos, apresentáveis, cheirosinhos. Não precisa o problema nosso não está no exercício dessas coisas, desses sentimentos, não quero chamar de imperfeições. O problema está na exacerbação dessas situações. Tudo que leva ao exagero, ao excesso, vai nos levar a demorar mais no nosso processo evolutivo. Ou seja, a nossa distração vai ser maior. Claro que numa sociedade como a nossa, que nos permite, nos dá um leque tão grande de oportunidades, de vivermos intensamente uma série de situações puramente materiais, fica muito difícil, de vez em quando, você falar para as pessoas, olha, hoje eu não posso ir para o happy hour, porque eu vou ao centro espírita. Mas nós temos que começar a pesar o que é importante para nós. Nós temos que perder a vergonha de mostrar para o outro que nós estamos preocupados em sermos bons. De que nós estamos caminhando para sermos bons. Se Jesus tivesse receio do que iriam pensar dele, ele teria feito alguma coisa? Não. Se os primeiros seguidores, aí você vai falar assim, mas Jesus é Jesus, né? Tá bom, então vamos lá. Os primeiros seguidores de Jesus. Vamos imaginar, não vamos pensar nos pescadores. Vamos imaginar Judas, Iscariotes e alguns outros que tinham mais cultura. E, inclusive, tinha o Levi, né, que era coletor de imposto, ele era rico, viu, gente? Judas Iscariotes era uma pessoa também com dinheiro. Né? Quando nós pensamos nessas pessoas, elas tiveram vergonha? E alguém vai falar assim, mas Judas traiu Jesus. Depende de como se faz a leitura. Né? Porque Judas, na verdade, ele seguia Jesus, mas ele não tinha certeza se Jesus era de fato o Messias.
Ele achava que Jesus tinha coisas muito interessantes. Mas ele só tem certeza de que Jesus era o Messias na hora em que Jesus é preso. Porque até então, ele achava que o Messias ia ser aquele que ia libertar o povo judeu do jugo dos romanos pela guerra. Porque era essa a visão. E ele esperava um Messias guerreiro, mas um guerreiro de armas, e não um guerreiro de ideias, de mudança de comportamento. Porque essa é a pior luta para nós termos na nossa vida. A nossa mudança de atitude. É o aprofundamento interior, é a busca de conhecimento do que somos. Essa é a pior coisa mais difícil para nós fazermos, porque isso nos machuca em muitas situações, porque faz com que nós tomemos contato com os nossos lados obscuros, faz com que nós tomemos contato com as nossas imperfeições, que movem muitas vezes as nossas atitudes, porque nós costumamos nos desculpar por fazermos as coisas que todo mundo faz. Então, como todo mundo faz, eu também estou autorizado. Mas por que eu me sinto autorizado se todo mundo faz? Se eu começar a ser diferente, eu vou conseguir mostrar para o outro, e principalmente para mim mesmo, que é possível a mudança. E aí eu vou começar a entender o que é esse amor de Deus. Eu vou começar a entender o que é a vida. E vou começar a prestar atenção nos sinais que o dia a dia me dá. E vou começar... Quando eu falo vou, somos nós individualmente, né? Cada um de nós vai começar a perceber as oportunidades que dá para ser útil. As oportunidades que dá para dar um sorriso para alguém. Porque ser útil não é alimentar nem sustentar ninguém materialmente falando. Mas, às vezes, um sorriso é de muito mais utilidade do que R$1 milhão. Porque muitas pessoas têm o dinheiro, o que elas não têm é o sorriso. Espontâneo e desinteressado. O que falta na nossa vida é essa atenção, que é o que Jesus nos pede. Por isso, não adianta nós querermos ter vida com Ele, Ele nos dando. Nós temos que começar a fazer a nossa parte de buscar a mesma realização, porque esse processo evolutivo é individual. Nós vamos ter que fazer a nossa trajetória evolutiva de forma mais efetiva se quisermos ser bem-aventurados. Se quisermos merecer a tranquilidade dos céus. Né? Se quisermos merecer tudo aquilo de bom que há à nossa volta e que nós nem percebemos, porque estamos vivendo um futuro que nós não temos certeza se nós vamos chegar lá para viver. Voltando à brincadeira dos 120 anos, não adianta nós vivemos hoje pensando daqui a 100 como vai ser, né? Já passei dos 50, então como vai ser daqui 70. Eu morro com 90, desencarno, porque daí eu vou morrer mesmo, né? Eu não vou desencarnar, eu vou sentir que eu morri. Né? Eu morro com 90 e não soube que era viver 120. Eu projetei toda a minha vida para lá. E perdi a oportunidade de ser feliz, de trocar experiência, trocar aprendizado. E aí nós vamos dificultando o nosso dia a dia. E vamos criando uma insatisfação muito grande. Eu estou batendo muito nessa tecla da insatisfação, porque a sociedade, as pessoas hoje que formam o mundo, a grande maioria é insatisfeita. E é insatisfeita com tudo. Se nós olharmos, cada um de nós, à sua volta, nós vamos sempre achar muitas pessoas em condição, não estou falando financeira, estou falando em condições diversas, muito pior do que nós. E nós vamos ver que nós temos muitas coisas que nós ganhamos, recebemos, sem ter feito muito esforço. Porque essas coisas já fazem parte das nossas conquistas. Aquilo que se chama merecimento. Mas que muitos dos problemas que nós temos na vida fazem parte também desse mesmo merecimento. Porque nós agimos de uma forma a merecer a briga, a competição, a guerra, a intolerância do outro, porque nós somos assim conosco mesmos e com o outro. Essa palavra merecimento, como tudo na nossa vida, tem dois lados. Nós temos que começar a pensar, então, na nossa vida, em que lado nós estamos. Ou seja, acabou o período de a vida me leva. A vida não leva. Eu construo no meu posicionamento de cada minuto. Não é de cada dia a dia. O único presente que nós temos é, né, o momento
exatamente este. Porque a hora que eu comecei a falar já é passado. Eu sempre, né, uma outra brincadeira que eu faço muito, que quando a gente fala de presente, quando a gente fala o T final, o pre já ficou no passado. Ou seja, o presente é uma outra ficção, né? É uma outra convenção. Nós temos o passado de referência e o futuro para ser vivido. Mas qual é a base? É o que eu estou fazendo agora. E é aí que nós temos que começar a investir, neste agora. Não estou falando para largar emprego, para parar de guardar dinheiro, não estou falando nada disso. Né? Nós temos que prover o nosso amanhã. Mas lembrando sempre que há pessoas que proveram tanto que morreram na miséria porque só guardaram e não aplicaram o dinheiro em proveito do outro. Porque os bens materiais têm que levar à evolução da sociedade. E não à usura. Quando a gente vê essas grandes quebras de banco, essas coisas, quantas pessoas vão à falência? E aí eu pergunto a vocês, esse dinheiro estava sendo aplicado de forma útil e produtiva na sociedade? Não, ele estava guardado. Não estava no colchão, mas estava no caixa do banco. Não é? Então nós temos que começar a pensar na utilidade sempre. E temos que ter claro, não podemos mais ficar em cima do muro. Nós temos que tomar posição. Se errarmos nas nossas escolhas, não faz mal. Pelo menos nós fizemos escolhas. E vamos saber que essas escolhas servem para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, e que para isso nós temos que estar atentos a elas. Ou seja, o orai e vigiai é um movimento permanente de alerta. Estar vigilante, eu li isso recentemente, né, no livro do Vinícius, Em Torno do Mestre, tem um texto muito legal sobre isso, que ele fala que vigiar é estar alerta, é estado de atenção permanente. Pô, nós odiamos isso, nós queremos relaxar. Eu quero férias. É assim, está todo mundo aqui pensando no que vai fazer entre o Natal e o Réveillon, e quem vai trabalhar está reclamando, não é assim? Trabalho faz parte da lei divina. Jesus diz aqui nesse mesmo trecho, o Pai trabalha e eu também. Sem trabalho nós não evoluímos. O alerta permanente não é o alerta da atenção, é da reflexão do que nos move as nossas escolhas. Por que eu escolhi tal coisa e não escolhi tal coisa? É como quem está fazendo regime, né? Por que eu vou comer o doce e não vou comer a fruta? Não é assim? É horrível pensar assim, mas é assim mesmo. Que escolhas nós estamos fazendo para purificarmos a nós mesmos e construirmos um futuro de paz, harmonia e tranquilidade. Aproveitando que estamos chegando aí ao final do ano, é um bom momento para nós começarmos a fazer os nossos planos, né? Final de ano é bom para isso, fazer um balanço, e se fizermos um balanço bem feito, vamos ver que já evoluímos ao longo desse ano numa série de escolhas, mas que algumas ainda já poderiam estar melhores do que estão hoje. Mas não vamos chorar, sofrer, nos lamentar por causa disso, não. Vamos continuar alertas e investindo. Porque enquanto nós estamos lamentando, chorando, resmungando, nós estamos perdendo tempo e grandes oportunidades de evolução. Porque estamos deixando de viver o presente, estamos vivendo o passado. Já estourei meu tempo, obrigada pelo carinho de vocês. Um beijo. Alguém quer falar alguma coisa? Já estourei meu tempo? Tá. Quem quiser tirar uma dúvida, né? Trocar ideia. Oi, Kátia. Eu só queria fazer um comentário que eu não sei se é pertinente ou não. Além dessa evolução individual que você frisou que realmente nós devemos ter para evitar essa corrida louca para bens materiais, poder, status e tudo mais, se a gente não parar com isso também, tem outra coisa na frente. Para conseguir bens, para conseguir construir, fazer, nós estamos acabando com a terra. Quer dizer, os bens que a gente tem aqui naturais estão terminando. Água, petróleo e tudo mais. Daqui a pouco o ar não vai dar para respirar mais. Quer dizer, eu não sei se Deus já não está dando um jeitinho. Então, Aquil, assim, bom vocês pararem, porque senão vocês vão dar um tiro no pé. Eu não sei se a leitura é essa. É uma coisa que eu tenho pensado muito, porque eu acho muito legal essas reflexões. Eu não tenho nada fechado, não existe nada fechado nesse sentido. Por favor, não acho que eu estou aqui fazendo alguma doutrina. Mas é uma reflexão que eu acho importante nós começarmos a ter. Quando nós pensamos na Terra como um mundo primitivo,
que era quando estava vivendo aqui o homem das cavernas, essas coisas, a Terra tinha um clima e uma vegetação muito diferente do que ela tem hoje. A Terra está passando por uma fase de transição e ela se regenera no 3º milênio. Por favor, um alerta, tomem cuidado com essa história que em 2012 a Terra está... Pelo amor de Deus, esqueçam isso não existe. Né? Desculpa ser tão enfática, mas não dá. A Terra ainda tem tanta gente para reencarnar, para ver se pode continuar no mundo regenerado, que não dá para ser até 2012. Né? Risquem isso, por favor, e leiam a teoria da presciência no livro A Gênese de Kardec, que vão ver que ninguém consegue ser tão preciso. Então, a Terra se regenera no 3º milênio. E na Terra vai viver espírito regenerado. O que é o ser regenerado? É um ser que ainda tem o mal, ele ainda até faz o mal, mas ele faz mais o bem do que o mal. Então, vamos aí, fazer vamos supor que ele é 60% de bem, 40% de... Não, ele faz mais o bem. Então, sei lá, se ele fizer 51% de bem, ele faz mais bem do que mal. Então, fazendo essa evolução, pegando essa mudança climática da Terra e pegando a mudança do espírito. Será que o ser regenerado precisa de uma Terra com as condições que nós temos hoje? Não estou dizendo que por isso nós vamos destruir o planeta. Atenção. Acontece que, independentemente da nossa destruição, estão previstas uma série de alterações na Terra que independem da nossa ação. O raio, né, desculpa a palavra, mas quando endireitar o eixo da Terra, isso não depende da nossa ação. Isso é lei física, ou seja, é lei natural, é lei divina. O eixo da Terra vai se endireitar, como já entortou há milênios atrás, e modificou a posição das águas. Isso vai, a ciência fala disso há muito tempo. Ou seja, a Terra vai mudar. A temperatura está subindo por nossa ação e não por nossa ação. Porque existem algumas teorias aí que teve um vulcão no Chile, que eu sempre esqueço o nome do vulcão, mas foi um vulcão famoso na década de 80, 90, que causou um estrago imenso lá na região dos Andes. Que o calor dissipado por aquele vulcão é muito maior do que o homem é capaz de gerar em 100 anos. Ou seja, com a nossa ação ou sem a nossa ação, a Terra, em função de como a lei divina age sobre o universo, vai passar por transformações. Claro que se nós colaborarmos para que essas transformações ocorram, nós vamos responder pelo nosso desrespeito com a natureza. Essa resposta é moral. Moralmente, nós vamos responder pela destruição que causarmos. Lembrando que a lei de destruição é uma das leis divinas. Está lá no Livro dos Espíritos. Entre as 10 leis, tem a lei da destruição, tem a lei da reprodução e tem a lei da conservação. As 3 leis que regem a nossa vida na matéria. O escândalo é necessário, mas ai daquele que for instrumento. Ou seja, pensando como espírita, a Terra vai mudar o seu nível vibratório, vai mudar o tipo de habitante. E, óbvio, um espírito mais evoluído tem necessidades diferentes de um espírito que vive no mundo de provas e expiações. O que eu digo é o seguinte, eu não tenho nenhuma prova disso, nunca vi nenhum texto falando sobre isso. Mas é uma lógica do que vem acontecendo com o planeta ao longo desse processo evolutivo. E quando a gente pega, lá na Revista Espírita, a de março do primeiro ano, 58, né? 58. Março de 58, tem um texto de Kardec que ele escreve falando sobre a vida em outros mundos, com base em comunicações de espíritos. E ele descreve algumas coisas ali muito interessantes que servem para nós termos este balizamento, que a Terra vai mudar porque as necessidades são outras. Agora, claro, a nossa ação vai ser respondida moralmente. Depende das escolhas individuais. Habitarmos a Terra, continuarmos habitando a Terra, vai depender dessa nossa atenção permanente, esse estado de vigília, de alerta contínuo. Se nós estivermos fazendo por merecer, né, um mundo regenerado, nós vamos ficar. Senão, nós vamos para onde há choro e ranger de dentes. Isso é claríssimo com Jesus. Ele é muito claro nisso em todas as suas passagens. E o que é o mundo de choro e ranger de dentes? É vivermos num outro mundo, primitivo como foi a Terra,
lembrando que existia forno de micro-ondas, máquina de lavar prato, máquina de lavar roupa, ar-condicionado, ventilador, não é? Carro, automóvel, carne no freezer, comida pronta, ao alcance do telefone, celular, GPS, vocês percebem? Tudo isso que nós temos é para nos servir, não para nos escravizar. E aí é a diferença, né? O que é servir, o que é escravizar. Né? Então, claro, um alerta, né? Vamos cuidar do ambiente, sim. Mas vamos começar a pensar como seres em processo evolutivo, entendendo a lei do progresso, como ela se dá com relação ao ambiente do mundo onde os espíritos vivem. Porque aí nós começamos a entender uma série de transformações que estão ocorrendo no planeta e que independem da ação do homem. Porque quando as placas tectônicas se movimentam e causam um tsunami, isto não é reação da nossa ação na natureza. Isto é físico da Terra. Tá? É reflexão. Eu estou falando, pelo amor de Deus, eu não estou lançando aqui nenhuma teoria, nenhuma doutrina. Não vamos dizer que a Kátia Penteado está proclamando como é o mundo regenerado. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Tá? É só uma reflexão mesmo, uma provocação. Então, falando sobre o tema, né? A gente, não é que vai acabar o mundo em 2012. Nós estamos tendo uma única oportunidade dessa regeneração do ser humano. Então, as pessoas ficam apavoradas, ao invés de começar a agir e trabalhar em prol de si mesmo, dessa evolução, né, que Jesus pregava há 2000 anos, as pessoas ficam em busca dessa coisa de materialidade. Aí não adianta chorar quando chegar lá o tsunami na vida da gente, né? Então é a hora de botar as mãos na massa, trabalhar. Porque a gente fica perguntando tanto, né, Sandra? Será que eu vou habitar o mundo regenerado ou não? Que esquece de agir em benefício disso. A trabalhar agora. Quer dizer, nós temos uma escolha, gente. Sermos mais um aqui ou sermos deuses em outro mundo. Cada um vai fazer a sua escolha. Porque aqueles que forem daqui para esse mundo primitivo vão com o conhecimento adquirido. O nosso conhecimento não vai acabar. Nós vamos saber fazer bolo na batedeira, bolo de pacotinho, vamos saber fazer tudo isso. Só que vai chegar lá e não vai ter, e nós vamos ter que desenvolver. E aí nós vamos ter a consciência de um mundo melhor e vamos ser adorados, é óbvio, nós vamos ser seres inteligentes no mundo de espíritos primitivos. Percebe? Nós temos uma escolha muito simples, que está ligada ao nosso orgulho. Eu quero ser um número aqui, eu quero ser Deus lá. A escolha é essa. Cada um vai fazer a sua. Mas aí vai exigir a ação, se quiser continuar. Se não quiser continuar, não precisa agir. Fica acomodado como está. É exatamente isso. Aí o mundo acaba mesmo, e não acaba em 2012. Acaba neste momento em que eu paro de investir no meu processo evolutivo. É escolha, né? E daí a gente vai reclamar do merecimento e vai dizer que Deus não ouviu nossas preces, Ele ouviu todas. Para o mal. E tem aquele ditadinho que eu falo sempre para vocês. Há mais lágrimas derramadas por preces atendidas do que por preces não atendidas. Pedido é prece. Quando eu me ligo com o plano espiritual, é prece. Agora, eu me ligo com o plano espiritual no nível que eu quiser. Não é? Se eu quero me vingar, eu estou me ligando ao plano espiritual e vou arranjar quem me ajude. Se eu quero evoluir, eu vou me ligar àqueles que vão me fortalecer no meu processo evolutivo. É escolha. E essa escolha tem que ser feita agora, não no futuro. Não, já. Se bobear, estamos perdendo tempo. Meus amores, beijo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Bom, a Kátia vai ficar mais um tempinho aqui. Depois, quem quiser tirar dúvida, fazer alguma pergunta, vai estar mais um pouquinho aqui presente. Né? Bom, queridos irmãos, vamos nos tranquilizando. Vamos fazendo exercício de respirarmos tranquilamente, nos envolvendo nesta corrente de amor. Vamos lembrando de Jesus, que veio a este mundo, teve presente aqui no meio de nós, nos ensinou a praticar o bem, o amor. Nós que sabemos que existem tantos irmãos sofredores, necessitando do nosso carinho,
Este é o momento, é a oportunidade de podermos a praticar os ensinamentos de Jesus, abraçando a cada irmão que sofre neste momento. Tantas crianças abandonadas pelas ruas. Vamos levar esse nosso amor a elas. Esta corrente forte de fé e de amor. Que o nosso coração esteja bastante aberto. Jesus está junto conosco neste momento. Que esses nossos irmãozinhos possam estar recebendo estas nossas vibrações. Vamos andando pelas ruas do nosso país, debaixo de viadutos, de pontes, onde aquele nosso irmão vive, de maneira trágica, muitos passando fome e frio, muitos tomados pelos vícios. Abraçamos a cada irmão deste. Sabemos, queridos irmãos, que nos hospitais existem aqueles nossos irmãos sofrendo dor física. Muitos deles em fases terminais. Jesus, ampare a todos, que eles possam neste momento estar recebendo este nosso amor, esse nosso carinho. Caminhando mais além, vamos encontrar aqueles nossos irmãos em presídios, que por infelicidade ou por aprovação, quem sabe, fizeram vítimas. E muitos deles neste momento, ao receber esse nosso carinho, essas nossas vibrações, Jesus coloca em suas mentes o arrependimento. Muitas famílias que eles deixaram desamparadas, sofrendo. Que essas famílias também recebam esse nosso carinho. Que Jesus ampare a todos. Lembramos neste momento de um parente, de um amigo nosso, em particular, e formando esta corrente, vamos abraçar esse irmão. Muitos deles sofrendo dores físicas, desamparado espiritualmente. Jesus, ilumine esse irmão. Que neste momento eles possam estar receptivos e possam estar recebendo também este nosso carinho. Vibremos também pelos nossos lares, para que haja paz, haja equilíbrio. Que Jesus nos ampare. Que haja união entre pais e filhos, haja compreensão. Que Jesus proteja os nossos queridos de vícios, seja ele qual for. Como é bom, queridos irmãos, estarmos aqui neste momento, todos em um pensamento só, exercitando este amor que Jesus nos ensinou.
Te agradecemos, Jesus, por esta oportunidade. E que possamos sair daqui fortificados, para na próxima semana estarmos aqui novamente, distribuindo este nosso amor, este nosso carinho. Agradecemos aos irmãos da espiritualidade, que aqui permanecem conosco, e sabemos que em número muito maior que nós encarnados. Agradecemos ao mentor da casa. E assim, querido Jesus, te pedimos a permissão para encerrar esta parte do trabalho. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lentamente voltando a este ambiente, abrindo os nossos olhos físicos, e vamos permanecer nesta paz, nesta harmonia, para que possamos estar bastante receptivo na hora de recebermos os passes. Graças a Deus.